Se você acha que já conhece o Whindersson Nunes, espera até ouvir isso. Por trás dos vídeos engraçados, da fama estrondosa e dos shows lotados, existe um menino que quase ninguém percebe. Um menino que virou astro e depois quase desapareceu dentro da própria sombra. Hoje você vai entender por que rir pode ser o grito mais silencioso de socorro. E como alguém que perdeu quase tudo, ainda assim consegue continuar de pé. E fazendo o mundo inteiro rir. Ele gravava vídeos no quarto com uma câmera quebrada. Postava sem acreditar que alguém ia assistir. E mesmo assim, milhões pararam para ouvi-lo. O Whindersson Nunes não é apenas um comediante. Ele é um espelho da geração que sorri por fora, mas que por dentro carrega cicatrizes invisíveis. Mas aqui está o que ninguém te conta. Por trás de cada risada que ele arranca da gente, existe uma lágrima que ele engoliu. Por trás de cada piada sobre o Nordeste, existe uma saudade que dói. Por trás de cada show lotado, existe um quarto vazio esperando por ele. Eu sempre soube que fazer as pessoas rirem era minha missão. Ele disse numa entrevista em 2019. O que eu não sabia era que isso ia me custar tanto. Hoje você vai descobrir como a dor dele virou palco, como a fé dele virou escudo, e por que a sua história talvez seja mais parecida com a dele do que você imagina. Porque no final das contas, todos nós somos um pouco Whindersson, rindo por fora, chorando por dentro e tentando fazer sentido de um mundo que às vezes parece ter perdido completamente o rumo. Whindersson nasceu em Palmeira do Piauí, em 1994, uma cidade de 4.000 habitantes, onde todo mundo se conhece, onde os sonhos costumam ser pequenos e as oportunidades ainda menores. Mas não para ele. Filho de Valdenice e Whindersson, sim, sem o S, cresceu numa família simples, com valores sólidos e muito amor, mas também com muito pouco de tudo o resto. Sem luxo, sem oportunidades, sem influência, mas com algo que não se aprende em lugar nenhum. Uma urgência absurda de fazer os outros sorrirem. Na minha infância, eu sempre fui o palhaço da turma, ele relembra. Não porque eu queria atenção, mas porque quando as pessoas riam, tudo ficava mais leve. E olha que peso ele carregava desde cedo. O peso de ser diferente numa cidade pequena. O peso de ter sonhos grandes demais para um lugar pequeno demais. O peso de querer ser alguém sem ter referências de como se fazia isso. Nietzsche escreveu: o homem precisa de caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. E Whindersson dançou com o caos desde cedo. Aos 15 anos, descobriu o YouTube. Não foi amor à primeira vista. Foi necessidade. Precisava de uma válvula de escape. Precisava de um lugar onde pudesse ser ele mesmo sem medo de julgamento. Gravou seus primeiros vídeos improvisando, com o teto vazando, o som estourado e a esperança intacta. A câmera era emprestada. O cenário era o próprio quarto. A luz era a que conseguia roubar da janela. Meu primeiro vídeo teve 12 visualizações. Ele conta rindo. E 8 eram da minha mãe. Mas ele continuou. Porque tinha algo que muitos criadores de conteúdo não têm: autenticidade. Ele não estava tentando imitar ninguém. Estava apenas sendo ele mesmo, com todas as suas contradições, medos e esperanças. Enquanto o mundo ria, ele escondia lágrimas. Mas o que poucos sabiam é que aquelas risadas eram armaduras. Cada piada era uma tentativa desesperada de não desmoronar. Eu descobri que quando você faz os outros rirem, você esquece por um momento que também precisa chorar. Ele refletiu anos depois. E foi assim que nasceu o fenômeno. Não de uma estratégia de marketing, não de um plano de carreira, mas da necessidade urgente de um menino de fazer o mundo um lugar mais leve. 2013 foi o ano que mudou tudo. O vídeo Minha Mãe Falando Sobre Meus Vídeos explodiu. Milhões de visualizações, milhões de risadas, milhões de pessoas descobrindo que existia um garoto do interior do Piauí que falava a língua da internet melhor que qualquer influencer profissional. A fama veio como um raio. Milhões de inscritos, turnês lotadas, reconhecimento mundial, parcerias milionárias.
tudo o que um jovem de 19 anos poderia sonhar. Mas aqui está o que ninguém te conta sobre a fama. Ela é um eco. Você grita e o mundo grita de volta. Mas quando o eco para, o silêncio é ensurdecedor. Com a fama veio o silêncio ensurdecedor do quarto de hotel. O eco da solidão. O peso de ter que ser forte, mesmo quando se está quebrado. Eu me lembro de estar em shows com 50.000 pessoas gritando meu nome, ele disse numa entrevista em 2020, e mesmo assim, me sentir completamente sozinho. Porque quando você vira produto, você deixa de ser pessoa. Quando você vira marca, você perde a identidade. Quando você vira ícone, você perde o direito de ser humano. E o Whindersson era humano. Muito humano. Humano demais para aguentar a pressão de ser perfeito 24 horas por dia. As críticas começaram a chegar. Perdeu a graça. Ficou comercial. Não é mais o mesmo. Como se ele tivesse obrigação de ser eternamente o garoto de 15 anos gravando no quarto. O público te ama quando você é pequeno, ele observou, mas te odeia quando você cresce. E foi crescendo, não só em fama, mas em consciência, que ele começou a perceber o vazio. A perceber que tinha tudo o que sempre quis, mas ainda assim sentia que não tinha nada. No auge da carreira, Whindersson fez o que poucos ousam: expôs sua dor. Falou da depressão, da angústia, do vazio existencial. Enquanto muitos julgavam, ele apenas tentava respirar. Eu pensei que Success ia resolver todos os meus problemas, ele confessou. Mas só descobri que eu tinha problemas que nem sabia que existiam. E aqui está a coragem que poucos têm. A coragem de ser vulnerável em público. A coragem de admitir que, mesmo sendo bem-sucedido, ainda assim, é possível se sentir perdido. Comenta aqui. Você já se sentiu assim? Com tudo por fora e nada por dentro? 2018 foi um ano de transformações. Whindersson se casou com Luísa Sonza. O Brasil inteiro vibrou. Parecia que finalmente ele tinha encontrado sua completude. O menino que fazia todo mundo rir tinha encontrado alguém que o fazia sorrir de verdade. Mas a vida, como sempre, tinha outros planos. Ele amou, intensamente, publicamente, sem reservas. E quando o amor acabou, o mundo inteiro viu. O divórcio não foi apenas uma separação. Foi um luto público. Milhões de pessoas opinando sobre a vida íntima de duas pessoas que apenas tentavam entender o que tinha dado errado. Eu aprendi que amar em público é um risco que nem todo mundo está disposto a correr, ele disse, meses depois da separação. Mas a dor maior ainda estava por vir. Em 2021, ele e Maria Lina perderam o filho, João Miguel, aos 5 meses de gestação. Um golpe que derrubaria qualquer um. Um luto que não tem nome. Uma dor que não tem medida. Sofreu. Perdeu. Enfrentou o luto mais cruel que se pode imaginar. E mesmo assim, não se calou. Tem dores que não cabem em palavras, ele escreveu nas redes sociais. Mas têm que ser divididas, porque ninguém aguenta carregar sozinho. E foi nesse momento de quebra total que ele descobriu algo: a espiritualidade. Não como fuga, mas como âncora. Buscou refúgio na fé. Não numa religião específica, mas numa conexão com algo maior que ele mesmo. Entrou em jornadas espirituais, meditação, autoconhecimento. A busca por um propósito que fosse além do entretenimento. Treinou boxe como terapia. No boxe, você pode bater na sua raiva até ela cansar, ele explicou. E quando ela cansa, você finalmente consegue ouvir sua própria voz. Fez piadas com as próprias quedas. Transformou trauma em conteúdo. Não por cinismo, mas por necessidade. Porque às vezes, rir da própria dor é a única forma de não ser destruído por ela. E com isso, nos ensinou que o verdadeiro herói não é aquele que nunca cai, mas o que tem coragem de se levantar e ainda estender a mão para quem está no chão. Franz Kafka disse: a dor exige ser sentida. E o Whindersson a sentiu. Sentiu tanto que transformou essa dor em alívio coletivo. Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei, ele disse numa live recente. Mas se alguém estiver passando, quero que saiba que não está sozinho.
2022 e 2023 foram anos de reconstrução. Whindersson não tentou voltar a ser quem era. Entendeu que isso era impossível. Em vez disso, decidiu se reinventar. Mais uma vez. Começou a fazer stand-up comedy profissional. Não mais o humor espontâneo dos vídeos, mas o humor lapidado, trabalhado, intencional. E descobriu que tinha jeito pra coisa. O palco é meu lugar de cura, ele disse. Quando estou lá em cima, fazendo as pessoas rirem, eu lembro por que estou vivo. Voltou a estudar, fez curso de atuação, investiu em projetos pessoais, criou a própria produtora. Não porque precisava de mais dinheiro, mas porque precisava de mais propósito. E foi aí que algo mudou. Ele parou de tentar agradar todo mundo e começou a agradar a si mesmo. Parou de se desculpar por crescer e começou a celebrar sua evolução. Eu não sou mais o garoto de 15 anos gravando no quarto, ele declarou. E tá tudo bem, porque se eu ainda fosse, isso significaria que eu não aprendi nada com tudo que vivi. Começou a falar sobre saúde mental, sobre masculinidade tóxica, sobre a importância da terapia, sobre como é ok não estar ok, e descobriu que tinha uma responsabilidade social que ia muito além do entretenimento. Quando você tem milhões de seguidores, ele refletiu, você tem a responsabilidade de usar essa voz para algo maior que você mesmo. E foi isso que ele fez. Usou sua plataforma para normalizar conversas difíceis, para quebrar tabus, para mostrar que vulnerabilidade não é fraqueza, é coragem. Hoje, ele já não busca aplausos. Ele busca propósito. Cada fala, cada texto, cada show é mais que entretenimento. É sobrevivência compartilhada. Whindersson Nunes não é apenas um fenômeno digital. Ele é um lembrete vivo de que, quanto mais quebrado um coração, mais luz pode escapar pelas rachaduras. Ele provou que é possível ser vulnerável e forte ao mesmo tempo. Que é possível chorar e fazer os outros rirem. Que é possível ser bem-sucedido e ainda assim estar em construção. Meu maior orgulho não são os números que alcancei, ele disse recentemente. É a quantidade de pessoas que me escrevem dizendo que não desistiram por causa de algo que eu falei. E esse talvez seja seu verdadeiro legado. Não os milhões de visualizações, não os shows lotados, não os contratos milionários, mas as vidas que ele tocou, as pessoas que ele impediu de desistir, os corações que ele ajudou a curar. Porque no final das contas, todos nós somos um pouco Whindersson. Todos tentamos esconder nossa dor atrás de sorrisos. Todos buscamos propósito em meio ao caos. Todos queremos ser amados pelo que somos, não pelo que fingimos ser. A vida é uma comédia para quem pensa e uma tragédia para quem sente. Ele filosofou numa entrevista. Eu escolhi pensar e sentir. Por isso minha vida é uma dramédia. E talvez seja isso que mais nos conecta com ele. Não a perfeição, mas a humanidade. Não o sucesso, mas a jornada. Não as respostas, mas as perguntas. Se essa história te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo. Eu também carrego luz. E se inscreve no canal. Não pelo algoritmo, mas porque histórias assim precisam ser ouvidas. E quem sabe, no meio de tanta dor, a sua risada também esteja salvando alguém. Porque no final das contas, todos nós temos um pouco do Whindersson dentro da gente. Todos temos dores que transformamos em arte. Todos temos lágrimas que escondemos atrás de sorrisos. Todos temos uma luz que insiste em brilhar, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. A diferença é que ele teve coragem de mostrar que é possível ser quebrado e inteiro ao mesmo tempo, que é possível cair e se levantar, que é possível chorar e ainda assim fazer os outros rirem. E você? Qual é a sua forma de transformar dor em luz? Qual é a sua forma de fazer o mundo um lugar mais leve? Comenta aqui embaixo. Conta a sua história. Porque às vezes, a única diferença entre uma tragédia e uma comédia é o ponto de vista. E talvez, só talvez, sua história seja exatamente o que alguém precisa ouvir hoje.